Hoje eu quero trazer uma palavra, um pequeno devocional. Eu quero compartilhar uma palavra curta, rápida. Eu quero edificar o seu coração e eu quero pensar um pouquinho com você sobre o poder do testemunho, ou o poder de testemunhar, o poder do testemunho. Para isso eu quero convidá-lo a vir no texto de 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1, tem uma história muito impressionante, muito interessante. É a história de Naamã, o general sírio. Naamã, um grande homem, um grande general. O texto sagrado diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pelo rei, pois por meio dele, o Senhor, ali de letra maiúscula, né? O Senhor Deus dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir, a ser escrava da mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei da Síria, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 peças, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial, o meu general Naamã, para que o cures da lepra. Aleluia, amém. Meu primeiro pensamento, a minha primeira reflexão, eu gostaria que você pensasse comigo debaixo desse título aqui: por que não testemunhamos? Porque muitas vezes eu e você ficamos silentes, calados e não testemunhamos. Nós sabemos que quando nós testemunhamos dos feitos de Deus, das obras de Deus, das experiências que temos tido com Deus, quando você fala, quando você narra o que Deus está fazendo em sua vida, isso é muito importante para as pessoas que ouvem esse seu testemunho, essa sua narrativa, esse seu depoimento, porque isso produz um impacto positivo sobre a vida das pessoas que ouvem. As pessoas se sentem encorajadas, animadas, ouvindo o testemunho. A fé das pessoas são despertadas. A fé se desperta para que as pessoas possam confiar ainda mais em Deus. Mesmo sabendo dos aspectos, dos pontos positivos do testemunhar, às vezes eu fico perguntando para mim: por que será que eu e você muitas vezes nos calamos ao invés de testemunharmos? Qual será a razão? Por quê? Pergunte para mim, por quê? Pense comigo, ao longo da nossa caminhada cristã, Deus permite para o nosso fortalecimento espiritual, emocional, para o nosso fortalecimento pessoal, Deus permite vivermos situações maravilhosas, situações de conquistas, situações de êxito, situações de triunfo. E isso nos anima, isso nos alegra, isso nos empolga. Mas também para o nosso fortalecimento, como eu disse, Deus permite passarmos por momentos difíceis, por momentos de perdas, por momentos em que nós não temos respostas. Passamos por momentos apertados, nos entristecemos, nos angustiamos. Mas a Bíblia diz que Deus sempre está no controle das nossas vidas. Quando as coisas boas estão acontecendo, nós estamos felizes, alegres e até ousamos dizer dos favores e das bênçãos de Deus. Agora, quando as coisas não vão muito bem, quando somos açoitados por dificuldades, vêm pensamentos recorrentes, constantes em nossas mentes. Somos assolados por esses pensamentos de que nós não
temos autoridade para testemunhar do amor e do cuidado de Deus em nossas vidas. Esse pensamento vem. Por exemplo, pais que estão atravessando alguma dificuldade com alguns dos seus filhos, passando por alguma luta, algum problema. Esses pais são atacados, açoitados por pensamentos acusadores, pensamentos de: vocês não têm autoridade para falar sobre família, vocês não têm autoridade para trabalhar com adolescentes e com jovens, vocês não têm autoridade porque vocês não são um bom exemplo de pais. Esses pensamentos vêm. Esses pensamentos começam a atacar a mente dos pais que estão passando por alguma luta, algum problema com seus filhos. Pessoas que estão passando por alguma doença, problema de saúde. Vem pensamentos: você não tem autoridade para falar sobre saúde. Você não tem autoridade para falar que você crê que Deus cura. Olha aí. Olha sua esposa, seu esposo, seu tio, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha. Você não tem autoridade. Mais uma vez nós somos atacados por esses pensamentos, e isso nos faz emudecer, isso nos faz silenciar, isso nos faz calar. Pessoas que têm algum familiar que não serve ao Senhor, a esposa cujo esposo ainda não serve a Cristo, ou a esposa não serve a Cristo, ou os filhos, ou os pais. Pessoas são atacadas com os pensamentos: você não tem autoridade para evangelizar, nem mesmo os da sua casa estão servindo o Senhor. Quem é você para ir falar do amor de Cristo para as outras pessoas? Você não tem autoridade. Mais uma vez, esses pensamentos nos amarram, nos paralisam, nos amordaçam, nos silenciam. Pessoas que estão passando por algum problema financeiro, problema na sua empresa, no seu negócio, no desemprego. Pensamentos vêm dizendo: você não tem autoridade para falar sobre abundância, você não tem autoridade para falar sobre empreender, você não tem autoridade para falar sobre profissão, sobre realização, sobre conquista. Olha a sua vida. Por que não testemunhamos? Nós ficamos paralisados, achando que não temos autoridade para dizer do grande poder de Deus, porque nós não estamos experimentando o poder de Deus. Ficamos paralisados, acanhados, esperando a situação favorável nos autorizar a falar da grandeza e do amor de Deus, o nosso Pai. Isso significa que nós reduzimos Deus aos nossos resultados. Isso significa que nós reduzimos Deus às nossas experiências. Deus passa a ser do tamanho das nossas conquistas. Se não temos nenhuma conquista, nós não temos nenhum Deus. Se temos pequenas conquistas, temos um Deus pequeno. Se temos grandes conquistas, aí nós temos um grande Deus. Queridos, nós precisamos aprender a testemunhar sobre o que a palavra de Deus diz, e não sobre o que as nossas experiências dizem. Aleluia! A minha experiência não define Deus. A minha situação não define Deus. Glória a Deus. Quer ver uma coisa? Jesus havia sido elevado aos céus, assunto aos céus. Os discípulos do Senhor Jesus começaram a pregar, sinais, prodígios, maravilhas, muitas coisas aconteceram. 2.000 pessoas se convertem, 5.000 pessoas se convertem, 3.000 pessoas se convertem. Os próprios sacerdotes do templo de Jerusalém estavam se convertendo. As pessoas vinham das outras cidades para que a sombra de Pedro pudesse tocar os enfermos, para que eles fossem curados.
grande alegria em Jerusalém. Mas a Bíblia diz que em determinado momento começou uma grande perseguição aos cristãos de Jerusalém, a igreja cristã de Jerusalém. Uma grande perseguição, ao ponto de todos serem dispersos. Eles fugiram de Jerusalém, deixaram lá o seu comércio, deixaram a sua profissão, deixaram os seus bens, deixaram tudo para poder salvar a própria vida. Para poder salvar a própria vida. Esse movimento nós conhecemos como a diáspora de Atos. Eles foram dispersos, perseguidos. Olha o que diz, por gentileza, Atos capítulo 8, o versículo de número 1. Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Estevão era um dos líderes da igreja que fora apedrejado. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Ficou lá os apóstolos em Jerusalém. Provavelmente a igreja já teria ali 30, 40 mil membros. Todos foram dispersos, porque senão seriam mortos pela perseguição. Agora eu fico pensando, o que esses membros dessa igreja fizeram? Eles tinham autoridade para testemunhar do poder de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, sendo que eles estavam fugindo para salvar as próprias vidas? Qual que foi o comportamento, qual que foi a conduta dessa igreja? Olha o versículo 4, por gentileza. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Aleluia! Como assim? Como assim? Eu estou fugindo, perdi o meu negócio, perdi a minha empresa, perdi o meu emprego, deixei tudo para salvar a vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus, e ainda eu vou falar do Evangelho para as pessoas? O texto diz que eles pregavam por onde passavam, por onde quer que fossem. Queridos, a igreja primitiva jamais mediu o tamanho do seu Deus pelas suas experiências. Deus era aquilo que a palavra de Deus dizia. Deus era quem a palavra de Deus dizia. Deus era segundo a fé deles e não segundo a experiência. Aleluia! Nos nossos dias, nas nossas igrejas, alguém lá que tem uma pequena dificuldade, eu já não dizimo, não oferto, porque eu estou de mal com Deus. Quero ver o que Deus vai fazer sem o meu dízimo. Nós hoje somos mais como crianças mimadas, que tem que ser do nosso jeito, senão eu levo a bola para casa. Eu não brinco mais. Aleluia! Por que não testemunhamos? Porque nós aceitamos os açoites dos pensamentos das trevas. Nos exemplos que eu dei, o pai não testemunha do amor de Deus porque o filho está com problema. O empresário não testemunha da grandeza de Deus porque a sua empresa está com problema. E aí as situações, as circunstâncias nos faz acovardar. Olha o que diz o versículo seguinte. Indo Filipe, um dos 7, um dos diáconos da igreja, para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Ali ele fazia o quê? Testemunhava. Ali ele fazia o quê? Ele pregava. Ali ele fazia o quê? Ele dizia quem era Cristo. Olha o versículo seguinte. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava. Espera lá. Tem que ter uma ordem aí. Queridos, isso aqui é um princípio. Isso aqui é um valor espiritual. Isso aqui é uma verdade espiritual. Quando a multidão ouviu o que ele dizia, e depois a multidão
viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção a ele. Queridos, existe uma ordem aí. Existe uma ordem. Antes, Filipe falou, para depois o próprio Filipe ver. O meu problema, o seu problema é que nós queremos testemunhar depois que vemos, mas a Bíblia diz, essa não é a ordem é, diga e você verá. Existe uma ordem espiritual aí, existe uma verdade espiritual aí. Ele falou, eles ouviram, depois eles viram. Quando a multidão ouviu Filipe, e viu. Olha o versículo 7, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. A alegria veio depois. Ele disse, testemunhou antes. Pastor, eu estou tão feliz, pastor, eu quero dar um testemunho. Pastor, eu estou com lutas e problemas, mas eu quero dar um testemunho sobre a minha fé. Eu creio que Deus vai fazer na minha vida. Aleluia! Muitas vezes as dificuldades se prolongam porque nós estamos esperando ver para depois falar. Muitas vezes as suas lutas estão mais longas do que deveriam ser, porque você está esperando ver o resultado para depois você testemunhar do resultado. Mas não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Nós devemos falar para depois vermos. Precisamos aprender a falar aquilo que queremos ver. Comece a falar aquilo que você quer ver. Não espere ver para você falar. Posso ouvir um amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado: fale aquilo que você quer ver. Mais uma vez, fale aquilo que você quer ver. Mais uma vez, fale aquilo que você quer ver. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como eu disse, às vezes nós estamos esperando ver o poder de Deus para depois falar. Meu Deus. Não é falar para depois, não é? Não. Fale a palavra de Deus. Aí depois você verá o resultado. A palavra de Deus não volta vazia. É o próprio Deus que se incumbe de fazê-la cumprir. Fale a palavra de Deus nas situações. Diga a palavra de Deus nas situações. E depois você já começa a testemunhar, falando daquilo que vai acontecer, aquilo que vai suceder. Como testemunhar? Segundo o pensamento. Como testemunhar? O nosso testemunho se baseia na nossa fé na palavra de Deus. Às vezes eu posso confundir e querer testemunhar um desejo meu. Ok, olha, eu tenho um desejo que isso suceda. É diferente. Quando você testemunha a palavra de Deus, escrito está. E aí você testemunha na situação pela qual você está passando. Vamos ver o texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. Quem? Nós quem? Nós, igreja do Senhor Jesus. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. Aleluia. Queridos, nós falamos o que cremos, não falamos o que vimos. Aleluia. Eu vou fazer força para não pregar, só um devocional. Crer na palavra de Deus vem antes de falar e vem antes de ver. Eu creio, depois eu falo, depois eu vejo o resultado. O próprio capítulo 4, versículos 16 a 18 diz assim: por isso não desanimamos.
Quando é que você não desanima? Quando você crê e depois fala. E depois vê. Se você está esperando para ver, para depois falar, você vai desanimar. Por isso não desanimamos. Por quê? Embora o exterior, essa carne, estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Hoje o seu espírito, o seu interior, o seu homem interior está mais novo do que ontem. Embora o nosso homem exterior, o nosso físico, ele envelheça, ele se desgasta, né? Basta ver umas fotos antigas, meu Deus! Né? O pessoal, acho que para pegar no meu pé, andaram colocando uns vídeos e umas mensagens minhas de 20 anos atrás, né? Mas que esse menino aí, né? O tempo foi terrível com o Pio, olha como ele está desgastado. Olha, mas está escrito ali, ó, olha lá, ó. Pois o nosso, ó, embora o exterior esteja se desgastando, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Como é que Deus avalia o teu sofrimento? Como é que Deus avalia o seu sofrimento? E como é que você avalia o seu sofrimento? Pesado e eterno. Meu Deus. A importância da gente conhecer a Bíblia, né? Se a Bíblia diz que é leve e momentâneo e você concorda com Deus, querido, se você aprender a concordar com Deus, meu Deus. Olha o que diz o texto. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo. Produzindo o quê? Para nós uma glória eterna, que pesa, essa glória pesa muito mais do que todos os problemas, porque eles são leves. Um eterno peso de glória, diz a palavra de Deus. Olha o versículo seguinte. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu estou testemunhando daquilo que eu não vejo para poder ver, ou estou testemunhando daquilo que eu vejo e que é transitório? Impressionante, né? Vamos aprender a fixar os olhos naquilo que não vemos. Por quê? Porque o que vemos é transitório e o que não vemos é eterno. Eu não sei se você está entendendo. Deus está dizendo para você hoje: esse problema pelo qual você está passando vai passar. É isso que está escrito aqui. Aleluia! Deus está dizendo para mim e para você, esses problemas pelos quais vocês estão passando, Deus está dizendo, ele vai passar, ele é transitório, ele é momentâneo, ele não vai permanecer aí, essa situação apertada vai terminar. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É a palavra de Deus falando nas nossas vidas. Aleluia, aleluia. Alguns têm pensado, Pio, neste ano eu ouvi muitas mensagens suas, mas sabe de uma coisa, Pio? Eu não vi acontecer nada daquilo que você pregou. Aí que está o problema. Você esperou para ver, para depois dizer. Aí está o problema. Pio, eu não vi acontecer nada do que você pregou. Claro, você está esperando ver para depois dizer. A palavra está sendo pregada. Pega essa palavra e diz, Senhor, isso é meu. Eu não sei se o meu irmão do lado, da frente, de trás vai pegar essa palavra, mas essa palavra é minha, é lambano, isso aqui é meu. Deus, eu creio. E Ele é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é o Deus eterno. Eu vi esses dias da aula do Amaral,
Falou assim: Deus não é Deus moderno, Deus é um Deus eterno. Nosso Deus não é moderno, Ele é eterno. Aleluia. Olha que interessante. Primeiro precisamos ouvir a palavra, crer na palavra, receber ela e declarar. Essa é a ordem que nós temos aprendido. Se você pegar essa minha mensagem de hoje, da semana passada, você vai ver que é a continuação. É uma sequência. Nós estamos construindo, nós estamos subindo, crescendo na graça e no conhecimento. Amém. A Bíblia Sagrada nos ensina a ouvir a palavra, crer na palavra, receber a palavra, declarar a palavra. Então você ouve, você crê, diga: eu creio. Você diz assim: eu recebo essa palavra, e eu verbalizo, eu declaro essa palavra. Você deve estar pensando: Pio, você leu uma história de Naamã e até agora você não tocou nela. Você esqueceu da história? Não esqueci. Vamos voltar lá para a história de Naamã então. 2 Reis 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado, honrado, um homem muito honrado pelo rei da Síria, pois pela mão de Naamã Deus deu vitórias à Síria. Mas esse grande guerreiro, ele ficou o quê? Ele ficou leproso. Olha o versículo 2. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levaram cativa uma menina que passou a ser escrava da esposa de Naamã. A história diz que o exército sírio era um exército extremamente bárbaro, terrível, opressor. Todas as mulheres grávidas eles amarravam em estacas e furavam o seu ventre com flechas. Os jovens, eles tiravam a pele das costas e colocavam no sol. Eles morriam secos, gemendo, gritando. As pessoas mais velhas, todas eram decapitadas. As mulheres eram levadas como escravas. Os mais saudáveis eram levados como escravos. A sua vila, o seu vilarejo, as suas casas eram derribadas, colocadas a fogo. Os seus bens, gados, animais, todos eram levados como despojos de guerra, de vitória. O texto diz que Naamã comandou uma investida na fronteira de Israel contra um vilarejo. Ele veio com seu exército, cheio de fúria, cheio de ódio. E o texto diz que ele atacou e venceu, destruiu esse vilarejo. E dali ele pegou uma criança, uma menina, cerca de 12 anos de idade, uma garotinha de 12 anos de idade, e levou como escrava para a Síria. Essa menina provavelmente testemunhou a morte dos seus avós. Essa menina provavelmente testemunhou a morte dos seus pais pelos soldados de Naamã. Essa menina provavelmente testemunhou a morte dos seus irmãos que tentaram defendê-los. Essa menina perdeu amigos, parentes, primos. Perdeu todo mundo. Agora simplesmente ela é levada, uma garota de 12 anos. Você conhece alguém que tem uma garota de 12 anos? Você já teve uma garota de 12 anos? Você é avô, tio, primo, priminha de 12 anos? Você imagina uma garotinha de 12 anos é arrancada da sua pátria, dos seus entes queridos, dos seus familiares, e simplesmente é levada para uma outra nação. Chegando lá, ela ouve uma língua que ela não entende. Chegando lá, tem uma comida que ela nunca comeu. Chegando lá, ela não tem para quem chorar. Aflita, assustada, angustiada, desesperada. Ela tinha sim a lembrança das atrocidades que aquele general Naamã havia cometido contra ela e contra a sua família.
De repente ela perde tudo. Meu irmão, minha irmã, se nós somarmos todos os nossos problemas aqui, não chega a 10% do problema daquela criança. E ela está ali na Síria agora. Levanta pela manhã, tem que acender o fogo, tem que começar a fazer o café da manhã para a esposa de Naamã e para Naamã. Tem que buscar água, tem que lavar, tem que esfregar, tem que passar. Trabalhando a exaustão, uma garotinha de aproximadamente 12 anos de idade. Um dia, ela já estava dominando a língua, já estava falando um pouco a língua desse país. E ela ouviu que Naamã estava com lepra. Naamã está leproso. Se fosse eu, no lugar daquela menininha, eu diria: yes! Deus tarda, mas não falha. Jeová está pesando a mão. Eu quero ver esse cara podre morrer podre. Eu quero ver ele simplesmente gemer de dor, de angústia, para ele ter uma pequena sensação do que ele causou na minha vida. Eu quero ver esse general pagar tintim por tintim de tudo aquilo que ele fez. Deus, pesa a mão. Aleluia, oh glória. Queridos, se tinha alguém com todas as razões, todos os motivos do universo, inclusive para não falar de Deus para alguém, era essa menina. Como que ela ia testemunhar que Deus é grande? Como Deus é grande? Olha o que Deus fez com você. Ele não te protegeu, Ele não cuidou. Agora você vai dizer que esse Deus é grande? Você vai dizer que esse Deus é poderoso? Onde estão seus pais? Que autoridade você tem, menina, para dizer que Deus é grande? Olha a sua vida. Olha o texto. Olha o texto. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel, levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. 3. Um dia, ela disse à sua senhora. Um dia o quê? Um dia o quê? Um dia o quê? Um dia ela decidiu testemunhar. Aquela criança, aquela menina, ela disse a sua o quê? Como ela considerava a mulher, a esposa de Naamã, ela considerava como quem? Queridos, essa menina, nesse contexto, nessa situação, ela chama a esposa de Naamã de minha senhora. Queridos, que tipo de igrejas nós estamos construindo? Uma igreja infantilizada, menina, uma igreja toda sensível. Se não for do meu jeito, eu não vou mais. E essa menina, naquela situação, disse para sua senhora, disse o quê? Ela disse, se o meu o quê? Ela está se referindo a quem? A Naamã, o general. Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Meu Deus. Ela olha para Naamã e diz, tem solução para ele. O meu Deus pode curá-lo. Mas menina, você está amando o seu Deus ainda? Claro que eu estou. Claro que estou. As circunstâncias não definem a minha confiança que eu tenho nele. A situação pela qual estou passando não define a medida da minha fé. Eu creio nele. Eu sei que o meu Redentor vive. Oh! Aleluia! Meu Deus!
Queridos, que coisa impressionante! Que coisa impressionante! Olha aí, um dia ela disse à sua senhora, um dia ela disse, queridos, e ela não disse de qualquer jeito, ela não disse de qualquer jeito, ela disse com tanto amor, ela disse com tanta compaixão, ela disse com tanto carinho, que ela convenceu a mulher de Naamã. A mulher de Naamã foi impactada, disse: menina, você tem certeza disso? Queridos, naqueles dias, os deuses, eles eram deuses da terra. A nação, a pátria síria, tinha um deus que era Rimon. Israel tinha um deus, Jeová, Elohim. O Egito tinha outros deuses. Eles criam que o Deus do seu país dominava sobre a sua terra. Mas a mulher de Naamã não poderia ter perguntado: escuta, o meu Deus, Rimon, é maior que o seu Deus, Jeová. Porque nós entramos lá, saqueamos, trouxemos você, e o seu Deus não te protegeu, porque ele é menor que o meu Deus. Esse era o raciocínio. Porque quando as nações entravam em guerra, as guerras eram entre os deuses. Lembra Golias? O que Golias fez? Amaldiçoou Davi pelos seus deuses. O que Davi diz? Eu irei contra você em o nome do Senhor dos exércitos. Vence, primeiro no mundo espiritual, depois materializa a vitória. Aleluia! E aquela mulher disse: você tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. O meu Deus continua sendo o meu Deus, todo-poderoso, forte, invencível. Ela foi tão impactada com o testemunho da menina que ela faz o quê? Vai falar para Naamã. Vai falar para Naamã: Naamã, essa menina que está aqui em casa, Naamã pergunta: qual que é o nome dela? Eu nem sei o nome dela. Essa escrava, aquela menina franzina, miudinha, magrinha, 12 aninhos. Ela disse que na terra dela tem um Deus, e tem um homem lá que tem uma intimidade com esse Deus, que ele pode curar você. Mas chama essa menina. O que você disse para minha esposa? Na minha terra tem um Deus. Esse Deus é poderoso, invencível. Ele tem um homem, um profeta, o profeta Eliseu. Ele pode curar você. Você tem certeza disso, menina? Tenho. Mas menina, eu fiz tantos males a você, por que você quer me fazer o bem? Eu quero fazer o bem porque eu sirvo a Deus. E Deus não faz acepção de pessoas. Meu Deus. Foi tão forte o testemunho que Naamã faz o quê? Naamã vai falar com o rei: majestade, tem uma situação assim. Ele convence o rei agora. O rei faz uma carta. Você tem a carta aí? Olha o versículo 5. Versículo 5. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas. Querido, ele era um general. Ele foi com uma caravana, uma comitiva, soldados, carruagens. Uma caravana. A carta que levou o rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Essa carta chega na mão do rei de Israel. Olha o que o rei de Israel faz. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para desentender comigo. Isso aí é um motivo para ele proclamar uma guerra. Eu não vou curar ninguém. Quando o homem de Deus e a mulher de Deus, quando o homem de Deus e quando a mulher de Deus soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem:
por que rasgaste as tuas vestes? Por que você está angustiado, meu irmão, minha irmã? Por que você está angustiado, empresário, empresária? Por que você está angustiado, pai, mãe, filho, filha? Por que você está rasgando as suas vestes? Por que tanta tristeza? Por que tanta angústia? Por que tanto pesar? Por quê? Olha o que diz o texto ali. Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Queridos, o testemunho de uma garota que tinha tudo para odiar Deus e para odiar os seus algozes. O testemunho de compaixão, de amor, fez com que nações, reis se conversassem. Você pode imaginar isso, o poder do testemunho? O irmão perguntou para mim, Pio, por que a Bíblia não coloca o nome dessa menina? Eu falei, eu sei o nome dela. Brincando eu disse, eu sei o nome dela. Qual que é o nome dessa menina? O nome dessa menina é Graça. Esse é o nome dessa menina. Graça é o nome dela. Chegando perto da casa de Eliseu, Eliseu diz, olha, vá, mergulhe 7 vezes no rio Jordão, e você ficará curado. Olha o que diz o versículo 14. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã tomou a sua comitiva, voltaram à cidade, à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse, agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar. Lembra, ele está dizendo, o meu Deus Rimon, que era o Deus lá da Síria, é menor que o Deus de Israel. Queridos, todos os deuses é menor do que o seu Deus. Ah, vocês ouviram? O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é criador, o nosso Deus é grande. Aleluia. Olha o texto. O texto diz que agora Naamã está dizendo, agora eu sei que não há nenhum outro lugar, Deus em nenhum outro lugar, senão Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu, juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse com Eliseu, Eliseu recusou. E disse Naamã, já que não me aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra. O que ele queria? Já que na cabeça de Naamã, o Deus é o Deus da terra, se eu levar 2 cargas de mulas de terra daqui para a Síria, chegando lá na Síria, eu vou fazer um altar com a terra de Israel. Aí, quando eu invocar o Deus de Israel, por causa da terra, ele vai se manifestar. Essa era a cabeça dele. Você me permite levar 2 cargas, 2 mulas carregadas de terra? Olha o que diz o texto. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Eu não vou cultuar, eu não vou adorar, eu não vou servir a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Eu preciso dessa terra para eu fazer um altar lá. Olha o que diz o texto. Mas que o Senhor, ali o Senhor é Deus, Jeová, me perdoe por uma única coisa, disse Naamã. Eu preciso que Deus me perdoe por uma única coisa. O quê? Quando o meu Senhor, o rei da Síria, vai adorar no templo de Rimon, que era o Deus da Síria, eu também tenho que ir, eu tenho que me ajoelhar, eu sou o general. Quando o rei vai para o templo, eu tenho que ir, tenho que me ajoelhar ali, pois ele já é idoso, ele se apoia no meu braço para ajoelhar, para ele cultuar o Deus Rimon. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso, porque eu vou ter que fazer isso. Disse Eliseu, vá em paz.
Vai em paz. Pastor, o meu esposo não é evangélico. Aí ele me leva para algumas reuniões, alguns lugares, mas eu não quero ir, pastor. Será que eu tenho que ir? Vai em paz, minha irmã. Vai em paz. Eu tenho um marido que serve numa outra religião. E às vezes ele exige que eu vá com ele. Ele queima incenso, ele faz isso, faz aquilo. Pastor, será que eu posso ir? Vai em paz, minha irmã. Mas eu vou ter que ajoelhar lá. Você vai ajoelhar o seu físico, mas o seu coração estará em pé diante do seu Deus. Vai em paz. Ele chega, pele nova, pega as terras, faz um altar. No primeiro dia lá ele chega e fala assim: agora eu preciso fazer um altar, mas eu não sei como cultuar o Deus de Israel. Chama a esposa. Escuta, traga a menina. Olha, eu trouxe terra lá do seu país. Ah, é? Sim. Eu fiz um altar aqui, sim. Você me ensina a cultuar o seu Deus. Eles abriram um grupo familiar lá na Síria. Eu posso ver aquela menina agora orientando, dizendo ao general, o segundo homem mais importante daquela nação, como servir a Deus, como amar a Deus, como cultuar a Deus, como ofertar a Deus, como celebrar a Deus. Eu posso ver aquela menina, como eu disse, magrinha, miudinha, pequenininha, apacentando o segundo homem mais importante daquela nação. Meu Deus, por que não testemunhamos? O poder do testemunho, o poder de falar, o poder de declarar.